Olá meus amigos, olá minhas amigas, vamos então iniciar essa aula analisando o que ainda falta sobre o pedido, né? Ainda estamos aqui na nossa terceira parte do estudo da petição inicial, terceira e última, e a gente vai analisar o que falta sobre o pedido, que são algumas classificações, e a questão relacionada com o valor da causa, que também é requisito da petição inicial, tá? Então, vamos lá para o quadro. Aqui o que a gente tem? É uma classificação que diz que o pedido pode ser alternativo, pode ser subsidiário e pode ser cumulativo, tá? A gente foi retirado então aquele outro pedido que era o pedido cominatório que tinha no código anterior, porque na verdade eu não preciso pedir, né, mas eu não preciso de uma autorização legal para pedir ao juiz que aplique uma multa diária pelo descumprimento da obrigação, da decisão, porque isso aí parte do próprio Estado juiz que tem interesse em ver suas decisões cumpridas, tá? Então eu não preciso, eu enquanto parte, não preciso de autorização legislativa nesse sentido. Então, o que seria o pedido alternativo? É aquele pedido que é formulado quando você trata de obrigações alternativas, tá? Então, você vai ter um contrato, né? Então imagina, por exemplo, aqui um contrato em que eu estabeleço, vou botar aqui, ó, obrigação alternativa, eu quero ou uma coisa ou outra, tá? Então, vai ser ou A ou B. Então, vamos pegar um exemplo, acompanha comigo aqui. Eu tenho uma fazenda e eu tenho um vizinho que tem uma fazenda também. Aí eu digo para ele assim, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, eu não estou querendo mexer agora na minha terra, eu estou pensando se eu vou vender ou não, mas eu estava querendo fazer um investimento em gado. E eu estou vendo aí que você é pecuarista, bom, que tem bastante conhecimento sobre a matéria. Vamos fazer o seguinte, eu vou te emprestar um dinheiro e aí a gente coloca aí que você pode, a gente vai investir, né, em gado, você vai me devolver depois de um tempo o valor principal, né, os juros você vai me devolver em espécie, mas o principal você pode me devolver em dinheiro ou em cabeças de gado, tá? Porque aí pode ser que até lá eu já tenha decidido ficar com a fazenda, eu puxo esse gado para cá e começo a minha criação, tranquilo? Então eu tenho ali uma obrigação específica, que é de devolução dos juros, do que eu vier a ganhar, né, com a venda do gado, etc., mas o valor principal eu criei uma obrigação alternativa. Pode me pagar em dinheiro ou em cabeças de gado. Isso vai ficar consignado no contrato. O contrato vai dizer quem é que escolhe, se tanto faz, se a escolha recai sobre o autor, sobre o réu. O Código Civil tem lá as disposições em caso de silêncio, tá? Obrigação portábil, obrigação querável, sobre quem recai o direito de escolha, tá? Mas o que importa aqui é o seguinte, vamos colocar no nosso contrato que a escolha recairia sobre a outra parte. Então, para mim, tanto faz dinheiro ou cabeça de gado, ok? Então, a ideia do pedido alternativo é essa. Quando eu tenho uma obrigação alternativa, se eu sei que a escolha recai sobre o réu, eu não posso chegar e dizer assim, eu quero cabeça de gado, ou eu quero dinheiro. Eu tenho que formular um pedido alternativo. Senhor juiz, ante o exposto requer, seja condenado o réu a entregar cabeças de gado, X cabeças de gado, ou X em espécie, tá? Então, pedido alternativo é utilizado quando eu tenho obrigações alternativas, ok? Pedido subsidiário. Eu disse na outra aula que houve uma alteração, né, que o Código de 73 trabalhava com a denominação pedido sucessivo, tá? E o pedido subsidiário, que a denominação é mais acertada, é aquele pedido que é formulado da seguinte forma. Eu formulo um pedido principal. Então, imagina aqui que eu sou um servidor público aposentado e de repente vem uma lei regulando ali a minha carreira e diz que será paga uma gratificação de desempenho para os servidores daquela carreira. E essa lei, como é muito comum acontecer, diz que até que seja regulamentado pelo Poder Executivo a forma de pagamento, né, a forma de aferir esse desempenho, será pago indiscriminadamente o percentual, né, o valor correspondente a 50% do integral dessa gratificação a todos os servidores da ativa. E eu estou inativo. E aí eu quero formular um pedido, eu estou passando dificuldade financeira na inatividade,
E eu entro com uma ação e digo, olha, senhor juiz, eu quero, nessa condição de inativo, receber essa gratificação. Por quê? Porque aquela afirmação de que é para pagar só para os servidores da ativa, ela é inconstitucional nesse momento, fere porque fere a isonomia. Fere a isonomia em que sentido? Já que é uma gratificação de desempenho e quem está inativo não tem desempenho. Fere na medida em que há um dispositivo na lei dizendo que até que seja regulamentada a forma de aferição do desempenho, será pago, né, o correspondente a 50% do valor integral da gratificação indiscriminadamente aos servidores da ativa. Então, não é pelo desempenho que eles estão recebendo. Então, eu também quero receber. Esse é o meu pedido principal. Só que eu estou precisando de dinheiro. E corre o risco de eu perder essa ação, de o juiz entender que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho direito, né? E aí, então eu estou considerando, o Supremo está para bater o martelo agora, sobre a questão da desaposentação. Existem decisões judiciais que concedem a desaposentação, principalmente naqueles casos em que você se aposentou proporcionalmente e o que você ganha proporcional de provento já não está mais dando. E aí você fala, não, eu quero voltar para a ativa, continuar contribuindo, para assim que eu subir de teto, né, subir de nível, eu poder me aposentar de novo, tá? Então eu vou e digo, eu não vou esperar perder a ação, se eu perder, e entrar com uma nova ação pedindo a desaposentação. Eu vou aproveitar o caminho. Só que esses pedidos são incompatíveis, então eu não posso formular esses pedidos cumulativamente, mas eu posso formular esses pedidos subsidiariamente, tá? Então, eu vou dizer, senhor juiz, ante o exposto requer, seja condenado o réu, a União, a Administração Pública Federal, a pagar ao autor, né, o valor correspondente a 50% do valor máximo da gratificação de desempenho prevista na lei tal, até que seja regulamentada a questão do desempenho. Caso Vossa Excelência julgue improcedente este pedido, requer a sua desaposentação na forma desenvolvida no título 3 desta petição inicial. Então, é um pedido subsidiário, é um pedido, não é o que eu quero, mas é o pedido que eu vou formular para o juiz apreciar somente em caso de improcedência do pedido principal. Tranquilo? Então, volta lá para o quadro. Aqui na alternativa, ou no pedido alternativo, tem obrigações alternativas, vai ser o quê? Ou A ou B. No caso do subsidiário, eu quero A. Ponto. Caso não seja possível A, eu quero B. Ponto. Caso não seja possível B, eu quero C. E assim sucessivamente, por isso que o pedido chamava sucessivo, tá? Mas é subsidiário na medida em que o juiz só vai apreciar esse segundo pedido em caso de negativa do primeiro pedido, beleza? Avançando aqui então para a próxima classificação, a gente tem aí pedidos cumulados. Os pedidos cumulados, na verdade, eles podem ser formulados, eu tenho que, o código me autoriza o seguinte, que é possível, né, cumular pedidos. Uma primeira observação que é muito importante, desde que seja contra o mesmo réu, tá? Contra o mesmo réu. Ainda que não haja conexão, ainda que não haja identidade das partes da causa de pedir. Quando? Quando que isso é possível? Aí os requisitos são os seguintes, ó, o juiz tem que ter competência para apreciar todos os pedidos. Então, se eu for... não, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro olhar aqui, ó, tem que ter a mesma competência, tem que utilizar o mesmo procedimento, porque se para cada pedido for utilizado um procedimento diferente, aí eu não vou poder acumular na mesma ação, aí tem que ser ações diferentes, tá? E, claro, os pedidos têm que ser compatíveis, porque se eles forem incompatíveis, como aquele exemplo que eu dei ainda há pouco, aí nesse caso vai ficar mais complicado, tranquilo? Então, vamos desenvolver aqui alguns exemplos, olha só. Eu trabalho numa empresa e aí o veículo, um dos veículos dessa empresa, na rua, bate no meu carro. Eu vou entrar com uma ação de indenização por dano material, tá? Tu quer saber, essa empresa está me devendo aí um FGTS que ela não vem recolhendo. Eu vou aproveitar e vou acumular esses pedidos, já que eu estou colocando o mesmo réu no polo passivo. Eu posso? Claro que não. Por quê? Porque para essa questão de verbas trabalhistas que não estão sendo devidamente recolhidas, o juízo competente é o juízo do trabalho, a Justiça do Trabalho, né? E para o pedido de indenização por dano material, naquele caso ali, que não tem nem nada a ver com a relação de trabalho,
o juízo competente é o juízo de uma vara civil, justiça estadual, tranquilo? Então, nesse caso, eu não posso cumular, tá? Eu posso cumular desde que o juiz tenha a mesma competência. Segundo requisito é a identidade de procedimento. Agora a gente tem um procedimento comum, mas a gente tem vários procedimentos especiais. E, eventualmente, o pedido que você está formulando, ele não pode ser passível de apreciação pelo juiz naquele procedimento que você escolheu, aquele procedimento que você elegeu para desencadear a ação, para desencadear o processo, tá? Então, nesse caso também não vai ser possível. E, por último, a questão da compatibilidade dos pedidos, que isso também é óbvio, né? Porque pedidos incompatíveis, vamos nos lembrar que é causa de inépcia da inicial. Cumular pedidos incompatíveis, inépcia da inicial. Inépcia da inicial, indeferimento da inicial e, por consequência, extinção do processo sem resolução de mérito. Tranquilo? Teve uma questão que caiu num concurso, foi um concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 2016, um concurso recente. Teve uma questão muito inteligente, foi formulada pela FGV, essa questão, e essa questão contava uma história de um servidor público que faleceu e ele contribuiu durante muito tempo para o Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, tá? Uma pessoa, uma mulher, que alegou ser companheira daquele servidor público falecido em vida, entrou com uma ação pedindo para receber a pensão, tá? Durante o curso do processo, na defesa, o Instituto de Previdência veio e disse assim, olha, ela não vivia em união estável com o servidor, não tem nenhum documento aqui que comprove essa afirmação. E aí eles foram para a instrução do processo e o juiz, ao final, né, após a produção das provas, considerou que realmente ela tinha vivido em união estável com aquele servidor que faleceu, tá? E então que ela tinha direito a receber essa pensão, ok? O foco aqui, na verdade, não é nem na questão da acumulação dos pedidos, porque o pedido dela aqui, nesse exemplo, é só de reconhecimento do direito a receber a pensão. Mas essa questão da identidade, por que eu estou mencionando essa questão? Porque essa questão de ter necessidade de o juiz ter competência, tá, para apreciar vários pedidos, né, entra nisso aqui que a gente chama de questão prejudicial. Quer dizer, ela alega, eu sou companheira, vivi em união estável, quero o reconhecimento do meu direito a receber a pensão. O Instituto de Previdência vem na contestação e diz, ela não vivia em união estável. Então, automaticamente, agora eu tenho dois objetos para serem decididos, né? Pode ser até de forma expressa, como acontecia antes com a ação declaratória incidental, ela viria e dizer assim, então, senhor juiz, eu quero que reconheça que eu sou companheiro. Então, o juiz vai ter que primeiro reconhecer que é companheiro, para depois dizer se tem direito, e aí ele, em tese, ela tem direito a receber o benefício. E aí a questão indagava, na verdade, sobre os efeitos da coisa julgada, se a coisa julgada alcançaria o pronunciamento do juiz com relação a essas duas declarações de direito, né? Direito a ter vivido em união estável, reconhecer a união estável e o direito ao recebimento da pensão. Na questão, uma das alternativas que era a que parecia ser a mais certa, né, que dizia que a coisa julgada alcançaria também, ela estava errada justamente por conta da questão da competência do juízo, né? Porque para apreciar a questão da união estável, o juízo competente, quem é? É o juízo de uma vara de família. Para apreciar a questão do direito ao recebimento da pensão, era um juízo da vara de fazenda pública. Então, a necessidade de o juiz ser competente, né, ter competência para analisar os dois pedidos, seja pedidos formulados expressamente na pensão inicial, sejam pedidos, entre aspas, que surjam aí a partir de questões prejudiciais e que aí o juiz tem que enfrentar novas questões, em qualquer caso a gente tem que observar essa figura da competência, tá? E às vezes ela passa meio batida. Era uma questão com um enunciado enorme e quase ninguém parava para pensar sobre essa questão da competência da vara de família. Beleza? Então vamos seguir em frente. Terminamos aqui a análise dos pedidos e aí a gente vai, olha para o quadro aqui, a gente vai analisar o valor da causa, tá? O valor da causa é um requisito da petição inicial, né?
que está previsto lá no artigo 319, inciso 5. Mas a gente tem que entender o seguinte, existe uma determinação do legislador, né, de que a apresentação de um valor, a atribuição de um valor à causa é uma obrigatoriedade, ok? O Código diz, no artigo 291, que a toda causa será atribuída um valor, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. A toda causa será atribuída um valor, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato, tá? Ah, se eu estou discutindo uma guarda de filhos, tem conteúdo econômico? Não, não tem conteúdo econômico. Então, eu não preciso atribuir valor? Precisa. Coloca lá, dá a causa o valor de R$1.000, R$500, R$100, inventa qualquer valor. Quando eu falo, então, de causas, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Causas, então, valor da causa. Causas sem conteúdo econômico imediato e causas com conteúdo econômico imediato. Qualquer valor. Qualquer valor, tá? Causas com conteúdo econômico imediato. Causas com conteúdo econômico imediato, a gente vai ter um rol, tá? Um artigo específico com alguns critérios, que é o artigo 292. O 292, tá? Diz assim, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, né? Então, normalmente aqui, o que a gente tem? Ó, a gente tem, eu coloquei nessa outra tela, primeiro tem alguns tópicos que são específicos, né? Por exemplo, o pedido subsidiário, que a gente já sabe o que é. No pedido subsidiário, eu não quero o pedido principal, e se não der certo, eu quero um pedido subsidiário, e se não der certo, eu quero um pedido subsidiário. Então, na verdade, eu quero o quê? Eu quero o pedido subsidiário. Então, qual é o valor da causa? O valor da causa é igual ao valor do pedido subsidiário. Do pedido principal, tá? O valor do pedido principal, que é aquele que realmente eu quero, tá? Valor do pedido principal. No pedido alternativo, que eu quero A ou B, qual que vai ser o valor da causa? A e B. Um pode ser maior que o outro, não é? Normalmente o ente público quer o que é maior ou quer o que é menor? Ele quer o que é maior. Então, vai ser sempre o de maior valor. Porque lembra que o valor da causa pode influenciar no cálculo das custas, tá? O de maior valor. No caso dos pedidos cumulados, eu quero A e B. Qual vai ser o valor da causa? O valor da causa vai ser igual ao somatório dos pedidos. E aí tem um que é totalmente diferente, que é... Vou organizar aqui. Vou dar causa igual ao pedido principal. Que é o da ação de alimentos. O da ação de alimentos, ele vai estar previsto no artigo 292, inciso 3º, que vai dizer o seguinte, que o valor da causa corresponde a 12 vezes o valor dos alimentos, tá? As prestações mensais, 12 vezes as prestações
mensais. Então, se eu quero R$1.000 de pensão alimentícia por mês, dá a causa o valor de R$12.000. Tranquilo? E aí a gente pode também, aqui, eu vou precisar de uma outra tela, pensar aqui o seguinte, causas com conteúdo econômico imediatamente aferível, além desse critério do 292, a gente pode ter uma ideia geral de associação entre o conteúdo econômico e o valor da causa. Então, por exemplo, contrato, qual é o valor da causa? O valor do objeto do contrato. Pedido simples, um pedido único de indenização. Pedido material, é um pedido de indenização. Valor da causa, o valor do pedido. Eu quero 5.000 de dano material, dá a causa o valor de 5.000. Se for pedidos cumulados, a gente já viu que é o somatório, 5.000 de dano material, 5.000 de dano moral, dá a causa o valor de 10.000, tá? Se eu estou discutindo a propriedade de um bem imóvel, eu vou aplicar como valor da causa o valor do imóvel. Tranquilo? Então é isso, tá? Sobre os critérios para estabelecer o valor da causa. Então aqui é o seguinte, eu vou tentar aqui nesse espaço definir para que serve o valor da causa, tá? Então vamos lá, ó. O valor da causa, ele serve, via de regra, para alcançar 5 finalidades, ok? Primeiro, vocês já sabem que o valor da causa serve para fixar a competência relativa, né? Segundo, eu já falei nessa aula de competência relativa que o valor da causa serve para fixar o procedimento. Terceiro, o valor da causa serve como referência para o cálculo das custas processuais. Tem estados que fazem lá a sua tabela de custas com percentual sobre o valor da causa. Quarto, o valor da causa serve como referência, em alguns casos, para o cálculo dos honorários de sucumbência. E por último, o valor da causa serve para o cálculo das penalidades processuais. Por exemplo, uma multa por litigância de má-fé, uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, a litigância de má-fé de 2 a 10% sobre o valor da causa, ato atentatório à dignidade da justiça, dependendo da situação, por violação de dever processual, até 20% sobre o valor da causa, tá? Por último, o artigo 293, ele fala, antigamente a gente impugnava o valor da causa, né? Então existe a possibilidade de impugnar o valor da causa, impugnação ao valor da causa. Antigamente, no outro código, se dava por um incidente processual, era uma peça própria, tá? Agora se dá em sede de preliminar de contestação. Preliminar de contestação, tá? Então, eu venho na preliminar, se eu não concordo com o valor que foi atribuído pelo réu, pelo autor, na petição inicial, eu vou em preliminar de contestação, impugnar o valor atribuído, ok? E o artigo 292, ele prevê lá no parágrafo 3º que o juiz pode corrigir de ofício, tá? O valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial que está sendo discutido, ou ao proveito econômico, né, que o autor está buscando, tá? E aí ele vai determinar que se recolham as custas processuais. Então, podemos também colocar essa observação aqui, no sentido de que agora, a partir desse código, o juiz pode, de ofício, observação importante, o juiz pode, de ofício,
e, por arbitramento, corrigir o valor da causa. Observação. Tranquilo? Então, com isso aqui a gente encerra o estudo da petição inicial, né? Terminamos agora nessa aula pedido e valor da causa. A partir de agora, já estamos aqui no processo de conhecimento, próximo ato, né, após a citação do réu, que também a gente estudou lá na parte geral, citação, forma de comunicação, é permitir que o réu apresente a sua resposta, tá? Então, é o que a gente vai estudar na próxima aula. A gente se encontra lá. Até já.